Boa noite a todos e a todas. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus e oremos. Mestre, Senhor, mais uma vez estamos reunidos aqui em nossa casa de oração para agradecer-te, louvar-te e solicitar que nos atenda nas nossas necessidades íntimas, conforme os nossos desejos. Nos ilumine, nos proteja, nos guie e que nos dê a paz que reina em vosso coração. Assim seja. Mas hoje nós vamos fazer um estudo com abordagem resultante de reflexões que fizemos ontem no nosso grupo de estudo, e como a palestra já seria hoje, eu continuei nas reflexões para socializarmos aqui, porque estamos trabalhando sobre os mundos que Jesus propiciou a nós o conhecimento das muitas moradas do Pai. E numa das moradas que Deus criou, nos possibilitou estarmos aqui presentes. E quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Como estamos vivendo? São inúmeras as interrogações que fazemos, aguçando cada vez mais o nosso desejo de pesquisar, de trocar ideias, de fazer leituras, para irmos nos descobrindo e descobrindo este espaço, esse meio em que nós estamos caminhando para que nos transformemos cada vez mais. E estando aqui, nós ainda vivemos em um planeta que passa por provas e expiações. E os habitantes de uma região como esta ainda trazem consigo imperfeições, defeitos, mas também já apresentam virtudes. E são sobre estes aspectos, à luz da doutrina, que nós vamos fazer a nossa abordagem de hoje. Serei breve para dar conta. Imperfeição, segundo o dicionário, é a qualidade ou estado ou a condição de imperfeito, do que ainda está por terminar. Se nós somos obras de Deus e Ele nos colocou aqui, simples, sem o conhecimento, para que nós nos construíssemos, então nós é que ainda precisamos lapidar, trabalhar esse ser que ainda não está terminado, porque nós ainda adquirimos imperfeições, então ainda está por terminar. É a ausência da perfeição, é um defeito aqui, outro defeito ali, né? E que tem que fazer correções, porque há incorreções, segundo o dicionário. E para fazermos isto, nós precisamos do processo de ir e vir, ir e vir. E segundo a doutrina, que nome nós aprendemos deste processo? O processo reencarnatório. E o que vem então ser a reencarnação? Na Revista Espírita de 1863, ela nos diz: a encarnação é, pois, uma necessidade para o espírito que, realizando a sua missão providencial, trabalha para seu próprio adiantamento, pela atividade e pela inteligência que ele deve desenvolver
a fim de prover à sua vida e ao seu bem-estar. Mas a encarnação torna-se uma punição quando, não tendo feito o que devia, o espírito é constrangido a recomeçar sua tarefa e multiplicar sua existência corpórea penosa por sua própria culpa. E ela ainda faz uma comparação do aluno que vai para a escola e não adquire as habilidades necessárias para seguir o seu conhecimento. E aí ele precisa retomar isto para desenvolver tais habilidades. E este é o nosso processo. Uma vez que nós não conseguimos adquirir as habilidades no nosso desenvolvimento moral, espiritual, é preciso essa retomada. E não somos nós que damos esta oportunidade a nós. É Deus que nos deu essa oportunidade. Ele que nos apresenta como filhos seus a oportunidade de desenvolver as suas próprias imperfeições. Então, a reencarnação nada mais é do que a tomada de atitude. Nós não podemos ser imparcial, não podemos ficar esperando que alguém faça por nós. Nós é que temos que tomar atitudes e desenvolver estas habilidades para seguirmos a nossa trajetória. E defeitos, parece ser muito similar, né? Imperfeição, defeito, porque lá em imperfeição diz que é defeito. Mas o dicionário nos apresenta que defeito pode ser a deformidade, pode ser uma imperfeição até física, incorreção, imperfeição, falha. E achei muito interessante quando ele coloca essa imperfeição física. E nós sabemos que para sermos habitantes do planeta Terra, nós somos dotados de um espírito, um perispírito e um corpo carnal. E é neste corpo carnal que está apresentando aos nossos olhos de hoje as nossas condições físicas, as nossas imperfeições físicas. Então, estas imperfeições não foram criadas por Deus. Elas surgiram à medida em que nós não conseguimos trabalhar as habilidades que nós tínhamos que conquistar. Por isso é que a gente ainda tem falhas. E na questão do Livro dos Espíritos, 895, tem a seguinte pergunta: à parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? E a resposta é longa, mas eu coloquei o interesse pessoal. Então, percebemos que está centrado no indivíduo, na individualidade de cada um, essa conquista, conforme os nossos interesses. E aí, na questão 903 diz: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será falta com a caridade. Se o fizer para a sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, tal estudo poderá algumas vezes ser-lhe útil. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade.
Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse, o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurares o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humilde e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possui aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então, coloca para nós um ensinamento que é difícil de ser cumprido. Porque quando alguém está irritado e a gente está num processo de discussão, é difícil a gente manter a calma, é preciso trabalhar muito. Não é, aqui diz, né, que quando for avaro, sede generoso. Se for orgulhoso, sede humilde, né? Então, são esses pequenos detalhes, são estas pequenas informações que poderão contribuir nas mudanças de nossas atitudes, melhorando os nossos defeitos. Bom, falamos de imperfeições, falamos de defeitos e agora falamos de virtudes. Virtude é um conceito que remete para a conduta do ser humano. Quando existe uma adaptação perfeita entre os princípios morais e a vontade humana. E virtudes, há muitas definições muitos conceitos para a virtude. Mas, puxando para a luz da doutrina espírita, nós vamos ver a virtude moral, que por sua vez é a ação ou comportamento moral. É o hábito que é considerado bom de acordo com a ética. Há diferentes usos do termo e existem vários exemplos de virtude, que estão relacionados com a força, com a paciência, com a coragem, o poder de agir, a eficácia de ou a inteligência da mente. E no Livro dos Espíritos, nos diz então, na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Mediante estas temáticas e as informações colhidas em um dos livros que nós lemos e pesquisamos, e no Livro dos Espíritos, podemos então fazer algumas reflexões auxiliadas nestas obras espíritas e obras de escritores e poetas brasileiros. Então, nós já dissemos que nós habitamos o planeta Terra, que é a nossa escola. Estamos aqui para adquirir conhecimento teórico que serve para nos evangelizar, preparando-nos para nos conhecermos com mais profundidade
e sermos capazes de exemplificar os ensinamentos do Divino Mestre, de Jesus, daquele amigo que nós sempre solicitamos, em espírito de verdade, como discípulos seus. Ontem falamos muito sobre o espírito de verdade, né? O nosso mensageiro de luz, registrado por Kardec e que está lá no Evangelho, onde estamos estudando. Nos setores científicos, nos setores filosóficos, nós podemos nos satisfazer com os conhecimentos teóricos. A gente lê uma reportagem, lê uma tese, né? Mediante as culturas de determinadas doutrinas. Mas no setor religioso, exige uma especial preparação para as transformações morais positivas com a base na mudança íntima, no desenvolvimento das nossas virtudes cristãs. Todos nós somos cristãos, porque quem é a referência nossa é Cristo. Então, nas nossas virtudes cristãs, que não se conquistam sem sacrifício, sem perseverança, sem humildade, sem desprendimento, sem amor ao próximo. E aí no livro O Jardim da Minha Vida, de José Carlos Luca, ele trabalha como ele vai parafraseando a nossa vida como um jardim. E é muito lindo isto. E eu trouxe uma pequena parte desta obra para que a gente possa continuar fazendo esta nossa reflexão de hoje. E aí ele diz assim: sua vida é como um jardim, cuide dela constantemente. Se regarmos todos os dias a semente do inferno que existe em nós, será esta a realidade que viveremos 24 horas por dia. Mas se regarmos diariamente a semente do reino de Deus que existe em nós, o reino de Deus se tornará realidade que viveremos em cada momento. E aí ele faz referência a Qin Shi Huang, um chinês, que é no seu livro, e é um autor de referência, né? Que ele diz e trabalha muito assuntos sobre a espiritualidade, e ele diz que é necessário cuidar do nosso jardim, regá-lo e alimentá-lo com coisas boas. Assim, a dedicação deve ser constante e diária. E será que nós cuidamos do nosso jardim constantemente e diariamente? Ou será que nós deixamos nos envolver com as turbulências do cotidiano, do dia, e a gente só consegue perceber que o nosso jardim precisa de cuidado quando a gente estica o corpo na cama e fala: estou cansada. E aí é que você pensa, faz reflexões sobre você, sobre o seu jardim. E analisando nossa vida e verificando o nosso jardim, precisamos analisar quais sementes estamos cultivando, pois elas transformarão a paisagem do nosso jardim. Se temos dois tipos de sementes, que é a semente do mal e a semente do bem, né? Como ele disse, do inferno e do reino de Deus, as primeiras são aquelas que nos afundam em variados problemas, gerando atritos em nossos relacionamentos, trazem doenças, atacam os nervos, causam mal-estar e enfeiam o nosso jardim. São as sementes do mal. E as sementes do bem, que são as segundas sementes, são as sementes que levam nossa vida adiante, que fomentam o progresso,
os bons relacionamentos, a saúde, a paz interior e que embelezam o nosso jardim. E em sua obra ele ainda nos diz que o jardim da minha vida é trabalhado em várias dimensões. E ele cita, então, porque os jardins não são iguais. E aí ele cita um estudo de um autor argentino, Dr. Juan Haidt, médico, especialista em medicina de idosos. E achei interessante a gente atentar para esse estudo. Ele estudou as características de alguns longevos, saudáveis, e concluiu que, além das características biológicas, o denominador comum de todos eles está na sua conduta e atitudes. E diz o doutor que cada pensamento gera uma emoção, e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá um impacto nos trilhões de células que formam o organismo. Vejam a potência do nosso pensamento. E aí, nestas duas condutas, ele denominou em dois grupos. Ele colocou o grupo do S e o grupo do R. No grupo do S, ele percebeu como serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso. E essas características, elas promovem a secreção da serotonina. Serotonina, né, biólogo? E ainda no grupo do S, afirma que as condutas do S geram atitudes A. Quais são essas atitudes A? Atitudes de ânimo, de amor, de apreço, de amizade, de aproximação. E a conduta do R, como ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistência, que facilitam a secreção do hormônio cortisol, corrosivo para as células e que aceleram o envelhecimento. Vejam que a gente está procurando fio de ouro por aí, e a gente adquire esse fio de ouro. É só não ter ressentimento, não ter raiva, não ter rancor, né? E aí, nesse grupo do R, afirma que as condutas geram atitudes D. Quais são essas atitudes D? Atitudes de depressão, desânimo, desespero, desolação. Isso nos leva a pensar que carregamos dentro de nós duas células de sementes, duas espécies de sementes, e que o nosso jardim, de um ou de outro jeito, depende destas sementes, dado a nossa condição de hoje. E essas atitudes, com estas sementes, quem que escolhe? Quem é o jardineiro para escolher esta semente? Quem é o jardineiro que irá cultivar esta semente? Nós mesmos, cada um na sua individualidade. E como espíritos imperfeitos que somos, no estágio natural do nosso progresso evolutivo, nós convivemos simultaneamente com a sombra da luz, com a sombra e com a luz. Um dia a gente pode estar com a autoestima lá em cima
e está trabalhando com as energias que irão atrair bons espíritos, sucesso nas nossas atividades. Outro dia estamos num processo de depressão, de desânimo, e estamos trabalhando do lado da sombra, né? E aí atraímos os nossos irmãos que estão próximos de nós, nesta condição. Virtudes e imperfeições, elas moram juntas dentro de nós, porque ainda nós nos deparamos com elas, né? A gente melhora um pouquinho nesta, descobre outras, e assim nós vamos nos trabalhando. Embora essa dualidade ainda seja humana, nós não podemos ficar inertes e deixar o nosso jardim ao sabor das sementes ruins, que fazem brotar as condutas do R. E aí nós vamos ver, quando eu dizia a da música que nós estávamos aprendendo, que vinha ao encontro das nossas reflexões de hoje, que lá fala do jardim, né? Trabalhando um pouquinho na música de Milton Nascimento, e ele diz: e há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. E o bom jardineiro, ele vai trabalhar com o broto do seu jardim, porque o bom jardineiro, ele é zeloso, ele cuida para que o broto floresça, dê frutos. Muitos almejam o caminho da iluminação, apenas combatendo o mal. E quando a gente diz que ora nós estamos caminhando com a luz, ora estamos caminhando com as trevas, e que às vezes a gente só vê o problema no olhar do outro, no olho do outro e não no nosso, é que nós podemos aqui perceber que às vezes a gente quer combater o mal apresentado pelo outro e não apresentado por nós. Então muitas vezes nós almejamos essa iluminação apenas combatendo o mal e se tornam afeiçoados tanto pelo mal que se esquece de se iluminar com o bem. E não havendo iluminação, as atitudes se apagam, não são iluminadas. Então a gente precisa tomar esse cuidado de auxiliar o próximo, mas não nos esquecermos do nosso jardim, não esquecermos de nós também. E o jardineiro que eu trago agora para nos apresentar é um escritor que nasceu em 1933 e desencarnou em 2014, que é Rubem Alves, que tem uma obra literária assim, riquíssima e que a gente pode estar lendo, porque Rubem Alves foi psicanalista, foi educador, foi teólogo, foi escritor, pastor presbiteriano, foi autor de livros religiosos, educacionais, existenciais, de obras infantis. Então ele tem uma riqueza e uma forma de expressar que nos traz lindas reflexões. E ele disse assim: a poesia é uma busca da palavra essencial, a mais profunda, aquela da qual nasce o universo. Eu acho que Deus, ao criar o universo, pensava numa única palavra: jardim. Jardim é a imagem de beleza, harmonia, amor, felicidade. Se me fosse dado dizer a última palavra, uma única palavra, jardim seria a palavra que eu diria. Veja que coisa, que reflexão linda que ele nos traz, porque Jesus planejou um jardim para nós.
Ele nos colocou num jardim. E o jardim, ele traz harmonia, beleza, amor. Depois de aí ele vai narrando, né? Mas aí ele coloca assim: depois de uma longa espera, consegui finalmente plantar o meu jardim. Tive que esperar muito tempo, porque jardins precisam de terra para existir. Mas a terra eu não tinha. Qual será a nossa terra para cultivarmos o nosso jardim? De meu, eu só tinha o sonho. Sei que é nos sonhos que os jardins existem, antes de existirem lá do lado de fora. Um jardim é um sonho que virou realidade, revelação de nossa verdade interior escondida, a alma nua se oferecendo ao deleite dos outros, sem vergonha alguma. Mas os sonhos, sendo coisas belas, são coisas fracas. Sozinhos, eles não podem fazer. Pássaros sem asas são como as canções que nada são até alguém as cante. Como as sementes dentro dos pacotinhos, à espera de alguém que as liberte e as plante na terra. Os sonhos vivem dentro de mim, era posse minha, mas a terra não me pertencia. E aí ele ainda acrescenta: não chamei paisagista. Paisagistas são especialistas em jardins bonitos, mas não era isto que eu queria. Queria um jardim que falasse, que dialogasse com ele, que apresentasse ele. O jardim é um agrado no corpo. Nele a natureza se revela amante. E como é bom! Então Kardec nos esclarece. Os espíritos, lá na questão 114, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos espíritos que se melhoram? E aí os espíritos nos respondem: são os mesmos espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Avaliar seu jardim é rever a própria vida, ler a própria alma, avaliar os valores que estão nos animando e retirar os entulhos acumulados em nossas vidas. E na questão 115 nos diz: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Será que uns vieram sem defeitos e outros não? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então a escolha da semente é nossa. Nós temos a oportunidade, já temos o canteiro. Basta agora sermos bons jardineiros.
E para finalizar, trago uma música que não sei cantar, mas que é uma canção de Vanderly, que fala o meu jardim, que também tem uma letra belíssima. E ele diz na canção: tô relendo minha lida, minha alma, meus amores, tô revendo minha vida, minha luta, meus valores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores, tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores, tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho, tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho, tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim. Estou relendo minha lida, minha alma, meus amores. Estou revendo minha vida, minha luta, meus valores. Refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Estou regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Estou limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Estou soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Estou bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim. Gratidão a todos.